clássico, autismo atípico, síndrome de Asperger, transtorno desintegrativo da infância e também pacientes com retardo e hiperatividade. Essa é a classificação da CID-10, que é a classificação do OMS, que é a classificação que o Brasil adota. A classificação americana, que é o DSM, é uma classificação que caminha mais ou menos passo a passo com essa que nós usamos. Então, a nossa classificação segue sendo a classificação da CID-10, não mudou. Juridicamente, quando eu faço meus relatórios, eu faço com o código da Classificação Internacional das Doenças na sua 10ª revisão. Agora vejam como é complexo, porque nós usamos em ciência e mesmo na clínica a classificação do DSM-5, que é a classificação norte-americana das doenças, porque é uma classificação que foi lançada mais recentemente, em 2013, a classificação da CID-10 é uma classificação da década de 80, então nós usamos hoje o DSM-5, que fala em transtorno do espectro do autismo. Então, este nome, este significante transtorno do espectro do autismo, não corresponde a nenhuma doença, nenhum transtorno mental da CID-10. Ele é um transtorno mental classificado no DSM-5. Então vejam como é complexo. Quando nós falamos em nível de suporte 1, 2 e 3, isso não corresponde à nossa classificação, corresponde à classificação americana, mas é a que nós usamos. A CID-11, ela não saiu ainda. A CID-11, eu acho que ela vai trazer mais clareza para as nossas classificações e para as nossas indicações terapêuticas. Porque nível de suporte 1, 2 e 3 pode ser que sirva para os Estados Unidos, mas para a gente não serve. A classificação da CID-11 ela é mais clara porque minimamente ela vai nos informar se aquele paciente tem é um paciente não verbal, é um paciente autista com retardo e sem retardo. Então, por aí, por essas indicações da CID-11, que não está vigente ainda, nós vamos ter uma ideia mais clara de quem é aquele paciente para o qual nós estamos prescrevendo tais e quais condutas terapêuticas. O outro problema são as elevadas estimativas de prevalência do que hoje se chama transtorno do espectro do autismo. Bom, mudou o nome, mudou a forma de avaliar, e isso fez uma progressão exponencial em relação aos diagnósticos do transtorno do espectro do autismo. E há, obviamente, uma série de pesquisadores no mundo inteiro que problematizam essas elevadas estimativas de prevalência. Como é que um transtorno tem uma prevalência de 1 para 160 no início do milênio e agora é 1 para 36 em alguns estudos? Por que isso? Bom, um dos pesquisadores no mundo que mais entende de epidemiologia em autismo, que é Eric Fomboni, ele sugere que isso se trata exatamente de uma mudança em relação à concepção do diagnóstico. Não é que tem mais autista do que tinha, é que se ampliou o conceito e se abarca hoje uma série de entidades nosológicas que antes não estavam sob essa epígrafe de transtorno do espectro do autismo. Eram classificadas de outra forma, portanto. E uma outra problematização que se faz, que por um outro pesquisador internacional, Lohan Modron, que é uma das pessoas que mais pesquisa, que mais tem experiência no mundo hoje vivo sobre autismo, ele vai chamar a atenção para a gente que a substituição dos fenótipos clínicos, que são aqueles que eu mostrei para vocês, autismo atípico, síndrome de Asperger, ou seja, a substituição desses fenótipos clínicos por traços que variam em intensidade, né, que a gente chama de espectro, ele resultou na identificação de traços de autismo em quase todos os transtornos psiquiátricos. E por isso que eu, por isso e por outras coisas que não vou ter tempo de dizer aqui para vocês, eu venho trazendo essa hipótese de que hoje, na prática, o autismo ele se transformou em um transtorno mental único, que é o que eu vou brevemente aqui comentar com vocês.
que diante de uma mudança recente, que eu digo de 2013 para cá, mas que chegou ao Brasil de forma muito pesada com a pandemia. Nós podemos sugerir que o autismo, compreendido como um transtorno heterogêneo da forma que nós compreendemos hoje, e com muitas comorbidades, ele resultou em uma clínica centrada na perspectiva do autismo como um transtorno mental único. E eu digo isso a vocês com muita clareza, porque eu tenho 35 anos de formada, fiz agora 35 anos de formada, tenho, portanto, quase 30 anos que eu sou psiquiatra e eu atravessei uma série de ondas de epidemias de diagnósticos psiquiátricos. E, dentre essas epidemias, a atual é o autismo. Mas já teve, por exemplo, no início da minha residência, a epidemia de neurose histérica, que é um diagnóstico que não existe mais no ciclo. Já teve a epidemia de transtorno bipolar. Já teve a epidemia de transtornos alimentares. Já teve a epidemia de transtorno borderline de personalidade. E hoje a gente tem a epidemia de autismo. E não por acaso, essas pessoas que no início da minha carreira eram diagnosticadas, por exemplo, como portadoras de neurose histérica, eu vejo hoje nos laudos, porque eu reconheço, a clínica é a mesma, a psicopatologia é o que norteia do psiquiatra, e eu vejo que essas pessoas estão sendo diagnosticadas como portadoras de transtorno do espectro do autismo. As pessoas que eram diagnosticadas com um transtorno borderline de personalidade, e muitas pessoas que tinham diagnóstico de depressão ou de transtorno bipolar, hoje recebem diagnóstico de transtorno do espectro do autismo. Então, isso é algo que precisa ser problematizado antes, inclusive, de nós pensarmos em relação à terapêutica. A psicopatologia é a arma propedêutica da psiquiatria. Nós não temos nenhuma propedêutica armada, nós não temos nenhum exame de imagem que nos fale sobre o paciente. O que nós temos é a psicopatologia. A psicopatologia ela consiste no exame esmiuçado do paciente que está diante de mim e na investigação anamnésica, na investigação de pesquisa com os acompanhantes sobre o que é que essa pessoa apresenta como problema. Esta é a arma do psiquiatra. E é a partir disso, desta avaliação clínica, que nós vamos proceder os nossos diagnósticos. E é importantíssimo que nós saibamos fazer diagnóstico diferencial. Um psiquiatra tem dificuldade de fazer diagnóstico diferencial. Um psiquiatra que tem uma formação em psicopatologia. E o único médico que tem formação em psicopatologia é um psiquiatra. Nenhum outro médico tem essa propedêutica refinada em psicopatologia como um psiquiatra tem. Restam quantos minutos? 10? Então, existe esse problema em relação ao transtorno do espectro do autismo, de nós fazermos o diagnóstico diferencial com entidades clínicas, portanto, que se parecem com o transtorno do espectro do autismo, nessa ampliação do espectro, e nós precisamos também identificar as comorbidades. Por exemplo, uma pessoa com autismo que tenha hiperatividade, uma pessoa com autismo que tenha deficiência intelectual. É preciso identificar as comorbidades, porque isso vai influenciar na proposta terapêutica que eu vou fazer. Quais são as consequências para nós de pensar o autismo como um transtorno mental único? Existem consequências que são extremamente benéficas e bem-vindas. Por exemplo, o Dia do Amor e do Autismo, 18 de junho, que se refere justamente às manifestações sociais de empoderamento em relação a algo que era considerado estigmatizante. O autismo hoje não é considerado estigmatizante como era há 20, 30 anos atrás. Hoje existe, por exemplo, a passeata do orgulho autista, que se junta aí com uma série de outros movimentos sociais de libertação.
movimento de pessoas que se colocam socialmente que antes estavam escondidas. Isso é extremamente positivo. Atenção a sintomas de risco da infância. Outra coisa muito boa que veio com essa ampliação, com essa visibilidade maior em relação ao sofrimento psíquico da infância e ao sofrimento psíquico dos pais dessas crianças com transtorno mental grave. Além disso, se amplia a possibilidade de intervenção precoce. Nós temos grupos aqui na Bahia de intervenção precoce que trabalham com isso há 30 anos. O autismo não é novidade, por exemplo, para os psicólogos que trabalham com desenvolvimento aqui na Bahia. Eles atendem essas crianças com núcleos de estimulação precoce há 30 anos. No IBERBA, no MIP, em serviços públicos, inclusive, de atenção à criança. Mas isso se ampliou. E é muito bom que nós possamos ter um olhar mais acurado para essa população. Uma abertura imensa para o trabalho multidisciplinar. Não se pode pensar em trabalhar a primeira infância, a infância, sem um trabalho multidisciplinar. Principalmente no que se trata em relação ao transtorno do espectro do autismo. Mas existem problemas. Se eu estou tratando de uma entidade nosológica tão complexa, tão heterogênea, como se fosse um problema único, eu não vou ter resultados que sejam claros, que sejam satisfatórios nos ensaios clínicos, porque é uma população muito heterogênea. Quando eu falo em transtorno no aspecto do autismo, eu falo de um número. Então, os ensaios clínicos, eles não vão mostrar, por exemplo, o resultado de uma determinada técnica terapêutica que tem um impacto muito grande. Por quê? Porque pode ser que aquela técnica seja boa, por exemplo, para um paciente não verbal. Ou então pode ser que aquela técnica seja boa para um paciente autista com altas habilidades. Mas pode não ser boa para um paciente autista com retardo. Mas os estudos são com populações heterogêneas. Por isso, a gente não pode vir aqui hoje para vocês e trazer diretrizes, fluxogramas de como agir, porque os estudos são problemáticos, os resultados são imprecisos. Nós precisamos de tratamentos específicos para fenótipos clínicos distintos. A gente precisa de tratamento clínico individualizado. Eu vou passar já para essa etapa agora de proposta para avaliação e tratamento, justamente para dizer para vocês o que é que a gente traz no proposta. Ana Paula Robato e Gustavo Cipari, que são meus colegas do TEA, que estão aqui representando, fizeram parte disso que vocês estão assistindo aqui. É um compilado que a gente tentou trazer para vocês. Diante de um transtorno tão heterogêneo, a primeira máxima que eu teria a dizer para vocês é que não é possível estabelecer um tratamento padrão. Portanto, não é possível aceitar relatórios padrão pedindo o mesmo tipo de terapia, com a mesma quantidade de horas, sob a epígrafe do diagnóstico de autismo. Não é possível estabelecer tratamento padrão. Isso é consenso em todos os consensos do mundo inteiro atualizados. Esse consenso da Lancet, que foi publicado agora em 2024, diz exatamente isso. O diagnóstico do autismo ele não deve conduzir a um único plano terapêutico. Nem existe nenhuma intervenção única que seja efetiva ou mesmo necessária para todos os indivíduos com autismo. Abordagens personalizadas são essenciais. Isso vem do Lancet, vem de uma comissão internacional, mas nós, do TEA, nós concordamos com essa comissão. Mas alguma coisa há de guiar a nossa prática. Nós precisamos identificar nesses pacientes que nós atendemos não apenas os testes. Nós precisamos identificar as potencialidades e precisamos estimular as potencialidades. A gente não precisa de terapia apenas corretiva. Nós precisamos de terapias que possibilitem que essas pessoas desenvolvam as suas habilidades. Porque existem autistas com retardo mental
Existem autistas com altas habilidades, existem autistas que são savães, que eles têm habilidade em determinada área. E nós precisamos focar também nisso e entender que precisamos de intervenções individualizadas. Precisamos de avaliação multidisciplinar. Não é possível que um profissional seja o responsável por indicar terapias detalhadas concernentes a outras áreas. Não é possível que o médico seja a única pessoa a estabelecer que o fonoaudiólogo tem que fazer tal ou qual terapia, que o terapeuta ocupacional tem que fazer tal ou qual terapia. É preciso que a gente avance uma abordagem multidisciplinar de fato, para que a gente possa hierarquizar procedimentos terapêuticos e intervenções pedagógicas e, principalmente, reavaliar periodicamente. A gente precisa desenvolver as aptidões dessas crianças, oportunizar que as pessoas com autismo também desenvolvam seus talentos, não focando apenas nas deficiências. A gente precisa oferecer opções terapêuticas e educativas que desenvolvam habilidades também. Terapias que focam prioritariamente em treinamentos de habilidade e adaptabilidade, isso fez parte da minha clínica a vida inteira e não seria diferente hoje. E isso faz parte também da compreensão de que cada pessoa que está ali na minha frente é um sujeito. Aquela criança, por mais deficiente que ela seja, ela está ali, ela é um sujeito, ela não é uma foca. Ela é um sujeito que tem a sua individualidade, que tem a sua subjetividade. Então, focar em terapias que se preocupam exclusivamente em habilidades e adaptabilidade, isso pode não contemplar as potencialidades daquele paciente que tem ali, porque ali tem um sujeito com potencialidade também, com aptidões e subjetividade. A gente precisa hierarquizar a potencialidade, também atrasos e déficits, oferecer suporte, mas também oferecer estímulo para a potencialidade. Existe uma meta-análise que foi muito recentemente defendida pelo colega nosso, Ivan Araújo, que é uma meta-análise que compara as técnicas terapêuticas habituais, que são as técnicas terapêuticas que as pessoas usam no consultório, com algumas técnicas terapêuticas que são afaladas por serem específicas para o autismo. Vejam bem, o que parece é que dentro dessa heterogeneidade, não existe uma diferença muito grande entre as técnicas habituais e algumas técnicas comportamentais que se dizem as únicas técnicas terapêuticas específicas para o autismo. Essa meta-análise de Ivan, ela mostra isso. Essas técnicas são boas e outras técnicas são boas também. Então, não existe bandido em mocinho. Existem técnicas que ajudam as nossas crianças. E a gente não pode pensar que a gente trazer de fora técnicas terapêuticas que não foram adaptadas nem testadas no Brasil vai ser a nossa melhor opção. A maioria desses estudos é feito em outro país. O tempo de seguimento é muito curto. Como é que se aplicam essas técnicas no Brasil? Qual é a qualidade dos profissionais formados aqui no Brasil? Porque os profissionais que eu conheço há 30 anos, que fazem intervenção precoce com essas crianças, eu conheço. São profissionais que trabalham com isso há 30 anos. E esses que se formaram agora? Qual é a qualidade desses profissionais? É preciso que se pense nisso também. Como é que se dá a formação do controle deles? Há técnicas, gente, com resultados clínicos consistentes e que são usados no Brasil. Eu não posso mencionar aqui o nome de Rita Brasil, que é uma das pessoas que mais entende de autismo no mundo e que desenvolveu, ela, há mais de 20 anos, uma técnica para abordagem pedagógica de crianças com autismo, que ela pratica essa técnica na AMA há muito tempo.
Eu vou passar rápido, porque eu sei que eu estou no fim aqui, só para falar com vocês aqui sobre os norteadores para estabelecer parâmetros brasileiros. A gente precisa de parâmetros brasileiros. A gente não pode ficar consultando apenas o Albert Einstein, nem o sírio-libanês. Nós temos profissionais aqui extremamente capacitados e habilitados. Nos consultem também. Nós precisamos definir bases consistentes para o diagnóstico. Nós precisamos definir equipe mínima para avaliação. Não é só neurologista, não é só psiquiatra, não é só pediatra. Qual é a equipe mínima para avaliar essas crianças? Definir fluxograma para avaliação inicial e, finalmente, o que vocês querem, que é o que vocês esperariam que a gente pudesse trazer aqui hoje, mas vocês estão vendo que é impossível, que é definir o rol de terapias a partir do fenótipo clínico e da comorbidade. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, mas não quer dizer que não deva existir. E nós nos dispomos a colaborar e ajudar vocês a fazer isso, para que a gente possa partir para um plano terapêutico individualizado. Neste plano terapêutico, nós precisamos indicar os objetivos do tratamento, o que é que eu quero aqui com esse tratamento que eu estou indicando para esse paciente. Mas nós precisamos, sobretudo, estabelecer indicadores de resposta, porque eu não posso ficar eternamente fazendo uma indicação terapêutica para meu paciente sem demonstrar e sem saber se ele está melhorando ou não. São terapias que têm um custo, principalmente para o paciente. Não estou falando aqui de custo para plano de saúde, nem de custo para governo. Estou falando de um custo para o meu paciente, que está ali empenhado e sendo submetido a uma terapia que eu não sei se é a melhor terapia para ele. Eu preciso estabelecer meus indicadores e mostrar. Preciso monitorá-los de forma muito clara e eu preciso rever anualmente essas necessidades. Eu termino aqui agradecendo a vocês e, mais uma vez, mostrando aqui um grupo de colegas que participou comigo da execução dessa apresentação.